Túlio Amâncio está aqui com a gente. Ele trouxe mais cedo em primeira mão a informação de que Lula e Donald Trump fariam hoje a esperada ligação para discutir a questão a situação entre os dois países, desde aquele encontro mais de uma semana atrás lá na cúpula da ONU em Nova York. Esse encontro de fato aconteceu. Conta pra gente como é que foi, Túlio. Tudo bem? Oi, Túlio, boa tarde. Bem-vindo aqui, queridão. Boa tarde. É sempre bom falar com a dupla mais carismática querido, do rádio obrigado, brasileiro. meu amigo. Obrigada. E por aqui, gente, é o seguinte, é calor, 33 graus agora, e é uma seca danada. Umidade relativa do ar em 18%. A gente, quando fala muito, a goela fica até seca, como a gente diz lá em Minas. Nossa Mas Senhora. é o seguinte, gente, rolou o primeiro contato entre Lula e Donald Trump. A diplomacia brasileira conseguiu o que queria, que era o quê? Primeiramente, um contato por telefone, depois um contato pessoalmente. Então, esse telefonema durou cerca de 30, 35 minutos, segundo fontes do governo. Depois foi divulgada uma nota dizendo que o presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para restaurar as relações amigáveis de 201 anos entre os dois países, solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades aqui do Brasil. Perguntei para uma fonte que o Lula tinha citado o nome de Alexandre de Moraes ou de algum ministro que teve o passaporte suspenso, né, cancelado. A informação é que não. O presidente ele falou apenas de medidas restritivas de uma forma genérica mesmo. O Trump e o Lula, nessa ligação, nesse contato de meia hora, acertaram uma espécie de grupo de trabalho. Da parte do Brasil, o Alckmin, o ministro de Indústria e Comércio e vice-presidente, e o Mauro Vieira, o chanceler, né, ministro de Relações Exteriores, vai ficar do lado do Brasil, do lado de lá o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, para fazer essa negociação sobre comércio. Os dois países trataram exclusivamente nesse contato, apesar da citação do presidente Lula às sanções à autoridade, mas o foco foi comércio. O Donald Trump divulgou agora há pouco, na rede social dele, a seguinte mensagem. Discutimos muitos assuntos, falando do presidente Lula, né? Mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas conversas e vamos nos encontrar em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei muito da ligação, disse Trump. Nossos países irão se sair muito bem juntos, e fecha Trump com um acento de exclamação. Os dois presidentes devem se encontrar pessoalmente. A gente tem 3 possibilidades aí, tá? Provavelmente vai ser ou na cúpula da ASEAN, que vai acontecer na Malásia, no fim de outubro, ou na COP30, que é uma possibilidade muito remota, muito difícil garantir a presença de Donald Trump aqui na COP30, ou a terceira e última opção é uma ida de Lula mesmo à Casa Branca, mas a diplomacia brasileira ainda prefere que ocorra na Malásia. Lula já garantiu a presença nessa cúpula, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro. Trump ainda não, mas a tendência é que ele vá. Então seria uma boa oportunidade para os dois se encontrarem pessoalmente. Para finalizar, os dois presidentes trocaram telefonemas, os números dos telefones pessoais, né? O Lula não tem telefone celular, não sei se vocês sabem, mas ele passou o número de um assessor muito próximo, que a qualquer momento que o Trump quiser ligar, ele vai estar junto a Lula, e Lula também agora tem o telefone de Trump. Isso foi considerado um avanço muito grande na relação entre os dois países e especialmente entre os dois presidentes, viu, gente? Enquanto Põe de consumo isso aí, o cara não tem celular. Assim, não tem algo divulgável, possivelmente, né? Nossa. Deve ter algo muito pessoal, muito restrito, muito não sabia restrito dessa não, mesmo. cara. Não, ele não tem, gente, é sério mesmo. Não, Parece nenhum. estranho, mas o Lula não tem celular. Quando alguém quer falar com ele, e ele está, por exemplo, num domingão em casa de bobeira, é através da Janja que as pessoas ligam para ele. E no dia a dia, ele tem 24 horas por dia, né, fora o horário que está dormindo, ele tem um assessor que anda junto com ele
o embaixador Igreja, que está com ele o tempo todo, inclusive foi o telefone dele que foi repassado para o Trump, fala diversos idiomas, então se Trump precisar, vai ter alguém falando inglês ali do lado do Lula. É isso, então. É um sonho de consumo, realmente. Imagina alguém ali para cuidar de tudo para você nesse caso, né? Verdade. Mas, enquanto o Túlio falava, a gente colocou aqui na nossa live os dois comunicados pelas redes sociais, né, do presidente Lula e do presidente dos Estados Unidos. Pouco mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi interpelado por jornalistas, falou também sobre essa reunião entre os dois, que ainda não tem novas datas de reunião marcadas, mas ele deve estar aí nesse grupo que vai fazer parte das negociações agora diretamente com o secretário de Estado americano Marco Rubio, né? Ele, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o chanceler Mauro Vieira. Por enquanto é isso que se tem de expectativa, né, Túlio? Exatamente. Esses três ministros, eles foram colocados a todo momento como os interlocutores do Brasil nesse diálogo, né? Haddad chegou a ter uma conversa com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, agendada, mas foi desmarcada por conta da influência do deputado do Eduardo Bolsonaro sobre alguns integrantes do governo norte-americano, inclusive sobre Marco Rubio. Ele é um cara muito ideológico, carrega uma carga de ideologia muito grande. O Marco Rubio, que é quem foi designado por Trump para negociar com os brasileiros, e aí o bolsonarismo até comemora isso, mas, pelo outro lado, o governo entende que agora o diálogo atingiu um outro nível, um outro estágio, já que houve essa troca de telefones pessoais, né? Se tiver alguma coisa que não está rolando, está travando por conta de ideologia de Marco Rubio, aí, segundo as fontes do governo, Lula não vai pensar duas vezes, passa a mão no telefone e já faz o contato diretamente com o presidente norte-americano. É isso, um canal aberto. Ótimo para o Brasil. Ô Túlio, obrigado, viu, queridão? Boa semana para você aí. Valeu, viu? Eu que agradeço, gente. Um abraço a vocês, viu? Qualquer coisa, tamo junto. Fechado. Nós também, valeu. Até mais.